Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo, trabalho como psicoterapeuta e também como professor, e hoje nesse vídeo eu quero dividir contigo a minha opinião e algumas perspectivas sobre uma área bastante conhecida ou ultimamente bastante aclamada, bastante procurada na psicologia, que é a psicologia positiva. No meu vídeo anterior, que eu comentei sobre as forças de caráter, eu fiz um apanhado histórico sobre a psicologia positiva para dar uma ideia, né, do que é esse olhar, essa nova área dentro da psicologia. Só que hoje a minha ideia é falar um pouquinho de termos mais conceituais e explicar para o pessoal que me pergunta por aí o que é essa tal psicologia positiva. Então vamos lá. A ideia é a seguinte: a psicologia positiva ela pode ser considerada a parte da psicologia que olha para a parte do bem, a parte do ser humano saudável, a parte do ser humano que se desenvolve e que prospera. Eu gosto dessa definição que fala sobre o olhar, né? Porque a psicologia positiva é muito mais do que uma área dentro da psicologia. Eu posso aproveitar o meu olhar positivo para tratar doenças. Por exemplo, na clínica psicológica, que a gente está acostumado a receber os nossos pacientes, os nossos clientes que vêm com algum tipo de problema, geralmente de saúde mental, eu também posso aplicar esse olhar da psicologia positiva, a partir do momento que eu olho também para os recursos e não só para a sua doença. Então, uma pessoa que chega ansiosa, deprimida, com qualquer outro sintoma, o meu olhar também pode ser, por exemplo, para as suas forças de caráter, para os seus recursos, como ela lida com os seus problemas e como eu posso também incentivar comportamentos e situações positivas para que ela possa, em decorrência, em consequência, eliminar esses sintomas. Então, olha só, a gente está falando da clínica que supostamente tem teria um olhar mais sobre o negativo, sobre transtornos. Então, na própria clínica a gente pode ter um olhar positivo. E uma coisa boa nisso tudo, principalmente na psicologia, é que isso independe da linha teórica. Então, se eu sou psicanalista, se eu sou um terapeuta cognitivo-comportamental, se eu sou um humanista, não importa, a gente pode desenvolver esse olhar e talvez desenvolver ferramentas e técnicas para que esse olhar possa reverberar, né, ou, digamos, aparecer também na forma como eu lido, como eu olho, como eu intervenho naquilo que o meu cliente, o meu paciente está trazendo. Essa é uma das formas de olhar, né? Só para vocês terem um exemplo. Mas como a gente está falando de uma ciência que estuda esse olhar positivo, a gente pode estudar, por exemplo, a parte mais subjetiva da pessoa. O que faz uma pessoa se sentir feliz? Essa é uma pergunta bastante antiga, que a gente tem registros desde dos gregos antigos, né, da era pré-socrática, e essa pergunta continua sendo feita até hoje. Talvez seja o que mais importa pra gente, né? Eu quero é ser feliz. Se a gente perguntar na rua, quase todo mundo quer ser feliz, né? Só que a psicologia positiva está agora estudando de uma maneira bem científica o que traz felicidade. Então essa é uma perspectiva mais subjetiva. Um outro exemplo de perspectiva subjetiva. Qual é o sentido da existência? Qual é o meu propósito de vida? Como eu, Leonardo, posso fazer as minhas práticas espirituais, subjetivas, questionar o sentido da minha existência? Então esse é um outro exemplo que a psicologia positiva está estudando. Dá para a gente pensar também no que a psicologia pode contribuir em função de grupos. Sim, como é que eu posso ajudar as equipes a trabalharem melhor? O que é mais produtivo? Como é que eu posso montar uma equipe de trabalho com habilidades, com forças de caráter específicas para que eu possa atingir determinado objetivo? Como é que eu posso trabalhar lideranças que possam ser realmente efetivas? Aliás, eu adoro esse tema da liderança. Como é que eu posso realmente capacitar um líder? Será que é com uma série de capacitações para que ele possa aprender a fazer aquelas várias funções? Ou eu tenho que trabalhar a pessoa do líder para que ele possa se desenvolver positivamente e logo ele vai naturalmente exercer esse papel de liderança? Obviamente né, e pelo que a gente está vendo na psicologia positiva, é a segunda opção. A gente tem que trabalhar a pessoa do líder e não encher ele de cursos e habilidades. Mas como é que a gente sabe disso? Porque a gente tem uma ideia de como engajar as pessoas hoje no trabalho. Aliás, esse é uma outra forma, um outro olhar para a psicologia,
ou da psicologia positiva nas organizações. Como a gente pode promover ambientes onde as pessoas se sintam, né, no momento de fluxo, onde elas possam contribuir, onde elas realmente se engajem ao produzir nas suas atividades e assim, ou por consequência, ela acaba também trazendo uma série de benefícios. E uma outra área, um outro olhar que a gente pode pensar para a psicologia positiva é no sentido um pouco maior de comunidades. Como é que as pessoas vivem bem em grandes grupos, como é que realmente eu exerço a minha cidadania, o meu amor, a minha coragem. Aliás, todos esses conceitos que eu estou falando agora, amor, coragem, cidadania, a gente está comentando lá de coisas da clínica, né? Que não é só da clínica para todo mundo, mas como felicidade, como engajamento, são todas temáticas estudadas da psicologia ou pela psicologia positiva. Daria para dizer, eu gosto de um resumo, né, do conceito da psicologia positiva, que é o seguinte: a psicologia positiva, ela estuda de maneira científica tudo aquilo que é bom, que faz o ser humano crescer, se desenvolver e prosperar, tanto na perspectiva individual, grupal, como na perspectiva comunitária, né, digamos mais universal. Para mim, essa definição fala tudo sobre psicologia positiva. Nesse sentido, se a gente for pensar bem, é um olhar positivo que serve para várias profissões, que ela pode ser aplicada, digamos assim, às mais diversas atividades humanas. Sim, então se eu recebo uma pessoa na minha loja, como é que eu vou tratá-la bem para ela se sentir bem? O que pode ter o ambiente, não só para a venda, para ela realmente se sentir bem. A venda vai ser uma consequência. Assim como eu falava anteriormente, como é que eu posso proporcionar um ambiente de trabalho para que os funcionários se sintam mais engajados e, obviamente, a produção vem como no segundo momento. Como é que eu posso proporcionar momentos de concentração, de mindfulness e de atividades corporais para que esses funcionários se sintam melhor. Como é que eu posso, vamos pensar assim, como coach, né, trabalhando com os meus coaches, como é que eu posso utilizar instrumentos da psicologia positiva para ajudar na determinação de metas, a focar nos resultados e assim por diante. Em qualquer profissão a gente pode desenvolver esse olhar positivo. E é justamente isso que a psicologia positiva tem feito, estudado as mais diferentes formas do indivíduo se conectar com ele mesmo, com os grupos e com a comunidade, como é que isso pode, dentro de uma perspectiva do desenvolvimento e crescimento, contribuir para uma melhor, um melhor desenvolvimento da humanidade. Em última instância, eu acredito que é isso que a gente quer, né? Fazendo agora uma previsão, eu acredito que a psicologia positiva, ela não é uma moda, muito pelo contrário. Eu comecei a estudar psicologia positiva em 2004, 2005, 2006, quando eu fazia meu mestrado, que era lá na Inglaterra. E aqui no Brasil não se falava muito sobre psicologia positiva. Quando eu cheguei em 2008 e comecei a trabalhar na PUC e comecei a fazer o doutorado, as pessoas achavam muito estranho. Teve uma pesquisadora, inclusive, que comentou que a psicologia positiva era mais uma modinha, que não ia dar certo. E agora, né, depois de estar trabalhando com cursos e desenvolvendo a psicologia positiva nos últimos 5 anos, eu percebo que a psicologia positiva não é uma moda, muito pelo contrário. Cada vez mais a gente precisa de instrumentos e de olhares como o da psicologia positiva para que a gente possa ter, em última instância, um mundo melhor, para que a gente possa olhar o ser humano como potencial de desenvolvimento, como potencial de mudança, de criação, como ajudar esse ser humano, em última instância, a ser uma pessoa mais feliz consigo e assim ele vai ser um ser mais político e mais capacitado para mudar o mundo aí fora. Gostou da psicologia positiva? Ficou com alguma dúvida? Se tiver mais alguma coisa que tu queira saber, escreve nos comentários que eu faço um outro vídeo explicando, certo? Obrigado, até a próxima.